Quando chegou na fase já dos jogos amistosos, que o Filipão começou a entrosar o time, começou a dar uma identidade pro time, eu falei, nós vamos dar trabalho na Copa do Mundo. Deixa a vida me levar. Depois de todo o sufoco para se classificar para a Copa de 2002, o Brasil chegou na Coreia até com uma certa tranquilidade. Tinha vencido uns amistosos com uma certa tranquilidade. Tudo time fraco, mas deu uma acalmada e o Filipão conseguiu ali montar um time coeso, que estava jogando legal, e o clima na seleção ficou bastante bom. Criou-se uma expectativa muito grande em relação à estreia da Copa do Mundo, em relação ao que o Brasil iria fazer dentro de uma Copa do Mundo. O Filipão tinha dois trunfos, um Ronaldo e o outro Rivaldo. Ambos estavam machucados. Ronaldo se recuperava de uma contusão séria no joelho e o Rivaldo também estava machucado no Barcelona. Inclusive, os médicos do Barcelona diziam que o Rivaldo não poderia disputar a Copa do Mundo por causa do seu joelho. E o Rivaldo insistia que ele não tinha problema nenhum no joelho, que ele iria para a Copa. Se você perde o jogo de estreia, desconfiado do jeito que a torcida estava, que o Brasil classificou no último jogo. Mas sempre é bom iniciar uma Copa do Mundo com a vitória, né? Principalmente com a pressão que o Brasil estava tendo, né? Pela eliminatória que tinha feito. O Brasil teve um começo de competição lá na Coreia do Sul. O Brasil ficou sediado na cidade de Ulsan. Um começo difícil. Um começo truncado. O primeiro jogo, estreia, sempre mais nervosa. Mas na véspera da estreia contra a Turquia, teve um susto. O capitão Emerson se machucou num bobinho no treino de reconhecimento do estádio e teve que ser cortado da seleção brasileira na véspera do jogo, horas antes do jogo. Isso foi uma tensão enorme da comissão técnica com a FIFA, se ia liberar um substituto ou não. E nós enfrentamos uma Turquia boa, excelente. Enfrentamos uma Turquia que eu acho que foi uma das melhores Turquias que eu enfrentei em todos os períodos que eu joguei com ele, foi aquela de 2002. O Brasil suou a camisa, o Brasil contou com a ajuda da arbitragem, o Brasil simulou para ganhar da Turquia nessa estreia. Era do jogo, não tinha VAR naquela época, então não tinha como rever as imagens de dentro do campo. Foi um começo pesado para o Brasil, tenso, mas o Brasil ganhou e foi crescendo na competição. E no primeiro jogo saiu perdendo, então foi o que aconteceu. O primeiro jogo já começou com aquela pressão e conseguimos a primeira vitória no último minuto do jogo. Agora, você estrear bem. Eu falo estrear bem é como uma vitória. Não importa se é 1-0, se foi gol no pênalti, se foi gol de falta, se foi gol de mão. Você venceu o primeiro jogo por 1-0. Isso te dá um pouco mais de moral, você consegue respirar um pouco mais e trabalhar tranquilamente o decorrer da competição. A seleção passou pela primeira fase até com certa tranquilidade, vencendo a Turquia, a China e a Costa Rica, e a partir dali ficou muito claro que tinham dois nomes que eram os nomes do Brasil na Copa, Rivaldo e Ronaldo. Nos 3 jogos tiveram gols dos dois, com os dois marcando ou um deles marcando. O time mais fraco da chave, não tinha jeito. A gente sabia que a tendência do Brasil contra a China era golear. Não tinha como, a China não tinha como escapar. Ah, mas é uma seleção que corre. É uma seleção que corre, mas o Brasil é uma seleção que corre e joga. Então o que eu passava para eles no jogo, principalmente nesses jogos, é que a China só tem uma pretensão na Copa do Mundo, ganhar do Brasil. E o Brasil só tem uma pretensão, ser campeão do mundo. Copa do Mundo, eu acho que os 3 primeiros jogos, teoricamente, por ser Brasil, por ter disputado todas as Copas do Mundo, o Brasil, pela camisa, pela história que tem o Brasil, os 3 primeiros jogos, teoricamente, tem que ser fácil, a gente já tem que pensar na próxima fase, né? E pegamos uma Bélgica que, no meu modo de ver, na minha opinião, foi o jogo mais difícil que a gente teve. Ganhou da Bélgica. Bélgica que mais lá na frente a gente saberia eliminaria o Brasil. Mais lá na frente, em 2018, né? Eliminaria o Brasil de uma Copa do Mundo, como foi na última. Mas naquela, em 2002, o Brasil conseguiu vencer a Bélgica, que já começava a ter uma geração interessante. O Brasil também teve uma mãozinha ali da arbitragem de um gol mal anulado, do meu modo de ver, mas conseguiu passar adiante. Muito bem anulado, diga-se de passagem, né? Eu brinco com os belgas até hoje. O cara fala, mas e o gol? O juiz não anulou, acabou. Acho que foi um jogo difícil e teve um gol que
Até hoje se fala, né, que em cima do Roque Júnior, que talvez não tenha sido falta no Roque Júnior, se fala até hoje, né? Então foi um jogo muito, muito difícil. Aquela época a Bélgica era um time compactado, forte fisicamente, os caras eram altos, muito bom de cabeça, difícil marcar, e eles trocaram isso pela técnica. Então eu acho que a Bélgica de hoje é melhor do que aquela Bélgica que nós enfrentamos. Porém, a Bélgica que nós enfrentamos era uma Bélgica tão competitiva como a seleção brasileira. Tanto é que o jogo foi aquele jogo truncado, um jogo difícil, um jogo que qualquer resultado poderia ser normal, tanto uma vitória da Bélgica como uma vitória da seleção brasileira. E já no segundo tempo eu consegui fazer aquele gol, né, que teve uma pequena desviada no zagueiro da Bélgica, né, e fizemos o primeiro gol e depois o Ronaldo rematou com o segundo gol, né. Então foi o jogo, na minha opinião, o jogo mais difícil da Copa do Mundo. O grande susto do Brasil na Copa foi contra a Inglaterra nas oitavas de final. A Inglaterra era um time bem organizado, a torcida inglesa não parava de apoiar o seu time dentro do estádio, vencendo, inclusive, no grito, no gogó, a torcida brasileira. A Inglaterra saiu na frente com um gol do Owen, assustou o Brasil, e aí a coisa ficou meio complicada. Você fala, caramba, quando o Owen fez aquele primeiro gol, eu falei, opa, tá na hora da gente dar uma respirada. Eu cheguei no Lúcio e falei, Lúcio, calma e vambora jogar. Acabou. Não coloca na cabeça que, eu errei, a opinião pública, o Brasil... Esquece tudo. A gente precisa jogar, a gente precisa ganhar o jogo. E para ganhar o jogo você precisa estar bem. E foi um jogo difícil, o Brasil precisou se reinventar. O Rivaldo conseguiu empatar no finalzinho do primeiro tempo. Então, quando nós fizemos aqui o empate de 1-1, eu olhei pro Lúcio e fiz assim, ó, bora ele, vambora. Ali eu vi que a gente tinha condições de virar o jogo. No segundo tempo, mesmo o Ronaldinho sendo expulso, a gente se comportou bem, o Ronaldinho conseguiu fazer o gol e depois ser expulso, mas eu não vi, mesmo com um jogador a menos, a Inglaterra ter várias oportunidades de fazer gol e vencer o Brasil, né? E no começo do segundo tempo, o Ronaldinho faz aquele golaço. Um gol espírita, de falta, que até hoje a gente não sabe se ele foi tentar cruzar ou se ele mandou diretamente pro gol. Quis chutar pro gol, na realidade. Porque eu falei para ele, ó, o goleiro vive adiantado. Nós jogamos contra eles na final da Supercopa Europeia e o Naim fez o gol no meio de campo dele, que ele jogava bem adiantado. Eu só falei, Ronaldinho, ele vive adiantado agora. Colocar a bola onde ele colocou, é só ele mesmo, esquece. O Brasil passou pela Inglaterra e o Brasil estava credenciado para ir mais longe, chegar à final da Copa do Mundo. E naquela virada do jogo, eu falei para mim mesmo e falei para alguns, vai ser difícil a gente perder esse título. Semifinal é sempre uma tensão, mas o Brasil passou tranquilamente pela Turquia, já havia vencido lá na primeira fase a Turquia. O Brasil já estava entrosado, o Brasil já sabia como jogar, já sabia a maneira que a Turquia jogava, nós já sabíamos que era um adversário difícil, que se a gente vacilasse a gente iria perder, porque a gente sabia que a Turquia jogava e queria ganhar da seleção brasileira. Nós estamos falando de uma semifinal, né? Não estamos falando de qualquer jogo. Ganhou com um gol de Ronaldo suficiente para classificar para a grande final contra a Alemanha. Então, mas nós criamos, né? Nós desperdiçamos, mas o Brasil criava, a gente falava, uma hora a bola vai entrar. Uma hora a bola vai entrar. E a gente preocupado lá atrás, falava, não vamos tomar gol que uma hora a bola entra. E a bola acabou entrando. Na preparação nós falamos, é outro time, cara, é outra seleção. O primeiro jogo já começou com aquela pressão e conseguimos a primeira vitória no último minuto do jogo. 4 perseguindo ele, então foi o melhor momento da Copa do Denilson. Se você perguntar para ele vai falar que foi aquele momento. Que foi 15 minutos que ele entrou. Então o nosso time tinha isso. Isso fez com que o Brasil realmente fosse um Brasil coeso, um Brasil competitivo, um Brasil consciente daquilo que queria e um Brasil ciente que poderia ganhar